avaliação, a gente faz uma avaliação do que falou e tira um pouquinho, né? Tira um pouquinho assim de coisas que deve falar, que não deve falar, que falou demais, que não devia ter falado, né? Por isso a gente faz essa avaliação. Muito bem. Bom, o óbolo da viúva está registrado lá em Lucas e Mateus, e é aquela passagem que Jesus coloca os discípulos assim numa espécie de plateia, não é? Ele fica ali sentado, conversando, e os discípulos não sabem muito bem ao certo o que eles estão fazendo ali. E é um lugar, o nome do lugar é interessante, é curioso. Talvez ninguém saiba o nome do lugar. E eu descobri por acaso como é que era o nome do lugar. Era Praça das Mulheres, o nome do lugar, onde estava lá esse cofre, onde se depositava lá os recursos que as pessoas davam para a caridade. Praça das Mulheres. Muito bem. Bom, aí o que aconteceu? Está lá sentado, eles estão pensando, mas o que será que ele quer com a gente aqui, né? Sentado aqui, fazendo o quê, né? E de vez em quando passava lá um ricão com um monte de moeda, jogava lá, fazia um barulhão enorme, porque o gasofilácio era uma espécie de uma cunha bem grande, uma concha bem grande, assim, de metal. Então, conforme a pessoa punha as moedas lá, ela fazia barulho porque ela descia por um caminho e esse caminho fazia um barulho muito grande. E isso, na verdade, chamava atenção, né? Porque quanto mais moeda punha, mais barulho fazia. E conforme fazia mais barulho, as pessoas olhavam, e era aquela coisa assim do né? Aquela coisa assim que as pessoas queriam ouvir, né? Queriam se sentir assim, né? Bom, então estão lá tranquilos, confiantes de que alguma coisa vai acontecer. E Jesus está bem quietinho, vendo o pessoal depositando o dinheiro ali, guardando o dinheiro, jogando o dinheiro ali e tal. Bom, tem um determinado momento, mas a gente vai dar uma pausa nesse momento agora, né? E vamos falar das mulheres do Evangelho, porque cometeram uma espécie de injustiça com as mulheres no Evangelho. Não sei se vocês sabem disso. Poucas delas foram identificadas. Sabiam disso? Poucas delas. Ninguém consegue saber o nome dessa mulher que depositou, essa viúva. Então não falaram o nome dela, não mencionaram em momento algum quem era essa mulher, não é? Só sabiam que ela era uma senhora com poucas possibilidades financeiras, e ficou por isso mesmo, quer dizer, o óbolo da viúva, a mulher samaritana, lembra da mulher samaritana? Também não falaram o nome dela. Claro que talvez as mais importantes, que é a Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala, não é? Apareceram mais efetivamente, mas a maioria delas não foram identificadas. Olha que coisa interessante. E eles estavam ali justamente na Praça das Mulheres. Olha só que interessante, né? Bom, a parte disso, nós temos outras curiosidades a respeito desse episódio, porque quando essa senhora apareceu ali naquele lugar onde estava depositado ali o cofre da caridade, por assim dizer, Jesus então ligou o sinal de alerta e mandou os discípulos observarem. Então ela apareceu ali e falou assim, é essa daí, é ela. Aí ele levantou e fez com que eles se levantassem e observassem o que ia acontecer. Falou, meu Deus do céu, mas ela parece que nem está carregando nada, né? Nem tem nada para depositar aí. Por que ele quer que a gente veja isso? O que vai acontecer aqui? Será que vai acontecer um fenômeno qualquer? Vai aparecer aqui alguma coisa? Vai sumir alguma coisa? Ela vai levar o gasofilácio embora? Vai levar esse negócio de moeda embora? O que vai acontecer? Ficou aquela curiosidade geral, né? Geral, tal. Aí ela para lá em frente ao gasofilácio. E o curioso é assim, né? Uma outra parte agora, né? Quando eu convivi com a minha sogra, se vê que é uma coisa que eu não devia falar, porque o expositor nunca pode falar de coisa pessoal, né? Mas vocês dão um pouquinho de desconto, viu? Porque hoje é domingo, eles procuraram muita gente para vir, não acharam, então tive que ser eu mesmo, não é? Então tem um pouquinho de paciência. Ainda chega atrasado, não é? Meu Deus do céu, né? Bom, a minha sogra, ela guardava o dinheirinho dela numa bolsinha. Aí ela punha essa bolsinha dentro de uma sacolinha. Aí ela dobrava essa sacolinha e punha dentro de outra bolsa. E dentro dessa bolsa ela colocava na outra bolsa dela.
Aí a gente fica imaginando a viúva que chegou lá, certo? Aí ela deve ter tirado um saquinho, desembrulhado um outro saquinho, tirou de um outro saquinho, aí ele puxou 2 moedinhas. Olha que interessante. 2 moedinhas. E depositou lá as 2 moedas. Todo mundo sabe disso, né? Sabe até o valor das moedas que correspondem, né? A época era R$1. Vamos imaginar que hoje seria assim, sei lá, uns R$200. Mais ou menos isso, né? Depositou essas 2 moedas, mas o que chamou atenção? Porque para ninguém aquilo chamou atenção, que as moedas sequer fizeram barulho algum lá, elas escorregaram lá e ninguém nem ouviu nada, né? Mas ela foi imortalizada, eternizada com esta observação de Jesus. Porque todo mundo conhece a viúva, os outros ricão que passaram lá, ninguém também nem ficou sabendo nem quem é, nem quanto deu, nem nada, né? Sumiram na história. Mas a viúva apareceu, não é mesmo? E apareceu e recebeu ali a imortalização do seu ato. E aí é que está a chave do negócio. Qual que é a chave do negócio? A chave do negócio é a prática do bem espontâneo, da caridade espontânea. Porque Jesus continua relatando de que ela deu tudo o que ela dispunha. Você sabe que hoje nós dispomos de um sistema de previdência, que as pessoas, ou ruim ou bem, recebem recursos mensalmente. Mas ao tempo de Jesus ainda não tinham criado o INSS, nem a previdência privada, não tinha esse tipo de recurso. As pessoas tinham que ganhar o dinheiro trabalhando. E vocês têm ideia de como as mulheres ganhavam dinheiro trabalhando? Carregando tinas de água para vizinhos, lavando roupa para vizinhos, fazendo esse serviço altamente pesado para receberem algum recurso por isso. Aí você fica pensando assim, vamos se colocar no lugar dela, vamos entrar na cabeça dela e se colocar no lugar dela. Vamos imaginar, a gente tem lá 20, 30 reais, não é? Que é o nosso dinheiro, é o único dinheiro que nós temos, não temos mais nada, temos só 20 ou 30 reais, para passar o dia ou a semana ou até o dia que a gente fizesse algum outro trabalho, alguma coisa que a gente pudesse fazer para ter algum outro recurso. Vamos imaginar. Aí você está lá no lugar dela, vou dar um dinheiro para caridade, mas escuta, será que eu vou dar os 30 reais? O que vocês acham? Vocês dariam os 30 reais? Que a gente teria, né? Será que a gente daria? Então é isso que chamou a atenção de Jesus para os apóstolos, porque na verdade ela teve um desprendimento tão grande, uma confiança tão grande na providência, mas tão grande, que ela dispôs de tudo que ela dispunha. Ela deu tudo que ela tinha, as 2 moedinhas lá, sei lá, 20 reais, 30 reais, 50 reais, não importa. As 2 moedinhas que ela tinha. O símbolo da moeda é R$1, né? Mas não é o mesmo R$1 que a gente tem hoje, é essa moedinha de R$1 ou 2 de 50 centavos. Era o parâmetro de moeda da época. Aliás, faltou eu pesquisar qual era a correspondência de valor hoje dessa moeda, mas no futuro eu vou trazer para vocês essa informação. E aí, ela deu tudo que ela tinha. Aí você pensa, mas se fosse eu? Aí a gente vai, sei lá, conhece uma campanha, vai lá colaborar com a campanha, e aí a pessoa fala, estamos fazendo uma campanha assim, 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 assado e tal, precisamos dar ajuda e tal. E você está lá e pensa assim, vou colaborar, né? Eu vou dar aí uns 2, 3 reais, não é? 5 reais, 10 reais, não sei. O interessante também é o seguinte, a gente, na sociedade moderna, a gente se utiliza do óbolo da viúva, olha que interessante, não é? A gente vai lá e dá o óbolo da viúva, 2 moedas de 50 centavos, não é isso? Dá as 2 moedas de 50 centavos, né? Eu agora mesmo, na rua aí, uma pessoa me pediu uma moeda, eu falei assim, eu vou pegar a menor moeda que eu tenho aqui, porque eu já não queria dar. Aí eu peguei a menor moeda, mas infelizmente a menor moeda que eu tinha lá era de 25 centavos, mas eu tive que dar essa, porque eu falei que ia dar a menor moeda, dei a menor moeda para ele, certo? Mas, aí você fica pensando assim, meu Deus do céu, você vai e utiliza-se do óbolo da viúva. E eu tenho um amigo que dizia assim, a pessoa nem é viúva, não é? Aí você,
Eu vou dar o meu óbolo da viúva. Aí dá o óbolo da viúva, mas fala assim, mas você nem é viúvo, você tem dinheiro, você tem comércio, você tem isso, é casado, aí tua mulher está aí, seu esposo está aí, e você vai se utilizar do símbolo do óbolo da viúva? Quer dizer, larga de ser cara de pau, né? Seja mais desprendido, né? É isso que ele fala pra gente, esse meu amigo falava isso, né? Mas ele nem é viúva, né? Porque às vezes ele trabalhava na caridade, às vezes as pessoas iam ajudar ele, eu vou dar o óbolo, mas você nem é viúvo, quer dizer, já falava assim para pessoas entender que não vai se utilizar dessa figura, desse símbolo, para justificar uma prática do bem, uma prática da caridade. Então o que chamou a atenção foi justamente aquele fato, o fato dela ter oferecido tudo o que ela dispunha. Então a ideia básica é assim, é claro que nós vivemos numa sociedade moderna, nós temos aí hoje uma coleção de situações pelas quais as pessoas se utilizam, existem a malandragem, existem tantas coisas que existem, que a gente conhece, que existem no mundo hoje moderno, né? E tem os crimes que se praticam, os crimes digitais, os telefonemas que as pessoas dão, pedindo dinheiro para tal ou qual entidade, tem um monte de situações que a gente vive e a gente sabe disso, não é? Mas a ideia é que a gente tenha um pouquinho mais de disposição para ir um pouquinho mais a fundo em determinadas circunstâncias. Porque, por exemplo, você vai favorecer uma casa, você pode se inteirar, saber como que ela funciona, conhecer, visitar, você pode fazer isso. Não é? Ao tempo de Jesus, as coisas eram bem diferentes, a espécie de caridade que se praticava era bem diferente. Aliás, falando em caridade, vamos fazer uma parte que talvez seja curioso para a gente entender nesse domingo de manhã, não é? Porque eu vou te contar, vocês tinham que ganhar um troféu, viu? Viram aqui domingo de manhã, com um frio desse, né? Meu Deus do céu, tinha que ganhar um troféu, né? E teve gente que viajou para chegar até aqui, né? Demora longe, pegou ônibus, essas coisas, né? Então tem que ganhar um troféu, não é? O senhor vive longe. Não é muito longe, moro perto, mas por diversas circunstâncias a gente pegou aí um trânsito que acabou segurando um pouquinho a gente. Mas, enfim, a gente precisa entender-se e lembrar-se disso que eu ia falar para vocês agora, não é? A ideia do dízimo, já ouviram falar do dízimo? Todo mundo já ouviu falar, né? Tem algumas casas religiosas que dão uma relevância muito grande para o dízimo, né? Mas o dízimo surgiu, vou explicar para vocês como é que surgiu essa ideia do dízimo, que é os 10%. Ao tempo dos nossos irmãos hebreus, nós tínhamos uma economia de agricultura ou de trocas. Não tínhamos uma economia de dinheiro, de coisas, de moeda, não é? Era uma agricultura, uma atividade de trocas. E aí, o que acontecia? Quando um fazendeiro ia colher nas suas terras, ele tinha, por lei de Moisés, que deixar o dízimo. Qual que era o dízimo? Ele tinha que deixar 10% da sua colheita pronta para ser colhida nos arredores da sua fazenda. Então ele fazia uma linha, né? Uma linha quadrada assim ao redor da fazenda e deixava isso pronto para ser colhido. Por que instituíram isso? Porque junto dos fazendeiros existiam aqueles que tinham problemas. Tinham problemas de sementes, tinham problema de chuva, tinham problema de agricultura, tinham problemas diversos e não conseguiam colher, portanto eles não tinham recursos, iam passar meses sem recursos. E aí, por que eles não colhiam e entregavam a colheita? Aí é que está a chave da questão, porque eles têm os nossos irmãos judeus têm uma história chamada o pão da vergonha. Então, o pão da vergonha é aquele pão que a pessoa recebe sem nenhuma contrapartida. Sabe, sem nenhuma contrapartida, a pessoa recebe aquele recurso sem nenhuma, não faz nada, não faz nenhum trabalhinho, não faz nada, ele vai lá e recebe tudo aquilo pronto, é o pão da vergonha, segundo eles. E para que isso não se tornasse o pão da vergonha, eles tinham autorização de ir lá e colher o que eles precisassem, dentro desses 10%, uma parte daquilo para a sua própria subsistência. Esse era o dízimo implementado pelos judeus. Porque aí ia lá um fazendeiro, puxa, eu tive muito problema, estou muito sem recurso. Ele mesmo ia lá, colhia aquilo, ou seja, trabalhava por aquilo e levava aquilo
como uma contrapartida daquele pequeno trabalho que ele fez, por ele mesmo, mas ele fez um trabalho, e levava para a subsistência da sua família. Então, foi dessa forma que se criou esse bendito desse dízimo, né? Isso, inclusive, bem antes de Jesus. Quer dizer, faz parte da história dos hebreus isso, né? E aí, com o tempo, as coisas foram se modificando, até que chegou nesta Praça das Mulheres, onde eles depositavam recursos amoedados. Quando a moeda começou a ficar regulamentada, quando as coisas foram se modificando, se eu não me engano, o César criou, né, essas moedas, essas coisas. E aí nós chegamos na viúva, e a viúva tinha ali suas 2 moedinhas e depositou as suas 2 moedinhas que representavam exatamente tudo que ela dispunha. Ela não teria uma data para receber valores, não tinha data para receber nada, ela teria que trabalhar e trabalhar muito pesadamente para receber algum recurso. E aí está a grande questão para todos nós. Nós precisamos aprender a olhar ao nosso redor. Porque por qualquer circunstância, vamos imaginar agora na cabeça dessa senhorinha, vamos imaginar agora, vamos se colocar lá, entrar na cabecinha dela e pensar assim. Ela dispôs dos únicos recursos que ela tinha, porque provavelmente uma das hipóteses, vamos criar hipóteses, ela já tenha recebido algum benefício desse gasofilácio. Ele ia falar assim, eu recebi um benefício e agora vou devolver ou favorecer alguém com esse benefício. Não é uma hipótese provável? Ela pensou, puxa vida, eu já fui tanto beneficiada por isso. Vamos imaginar a nossa casa, que a gente faça aqui um trabalho social. E aí algumas famílias recebem por algum tempo, se sentem um tanto quanto reconfortadas com isso, tudo bem, tudo certo. E aí depois de um tempo a pessoa se levanta, consegue trabalhar, consegue fazer as coisas, consegue progredir, consegue até se desenvolver. E aí ela pensa, puxa, a casa me amparou tanto tempo, me ajudou tanto, foi tão bom para mim, tão boa para mim. E o que ele pode pensar em fazer? Em vir aqui e favorecer a casa para que a casa continue favorecendo outras pessoas. Isso não é uma história muito incomum. Eu tenho certeza que a casa deve ter um ou outro caso que aconteceu isso. A pessoa fala, olha, agora nossa família está trabalhando, nós estamos em condição favorável, está tudo bem. E agora a gente vai vir aqui na condição de favorecedores e não de favorecidos. Então eles vêm aqui e ajudam com alguma coisa, que seja a mínima coisa, mas a iniciativa da ajuda, do apoio, do amparo. Então, basicamente, a gente pode imaginar que isso possa ter passado pela cabeça dela, dessa senhora. Pensou assim, eu já recebi tantos recursos e agora é a hora de eu devolver essa possibilidade, ou dar essa possibilidade para alguém. A outra coisa é a confiança que ela tinha naquele gasofilácio, né? Se ela tinha confiança, ela sabia que aquilo era eficiente. Vejam só, as leis de Moisés eram muito severas para algumas coisas. E, obviamente, não é? Lembra do olho por olho, dente por dente, né? As leis de Moisés eram bravas com relação a isso. Então, as pessoas não malbaratavam muito com essa questão, não malbaratavam. Mas vamos sair de 2000 anos atrás e vamos viajar 2000 anos para frente. A gente vai lá em Israel. Eu nunca estive em Israel, já tive convite para ir, nunca tive oportunidade. Mas eu vi uma senhora fazendo uma reportagem para mostrar como é que é recebido os recursos do templo, porque o templo tem lá uma espécie de gasofilácio. Olha que interessante, não é? Só que agora é sofisticado, o negócio é bem sofisticado, né? A pessoa vai lá e escolhe no mural aonde ela quer depositar o seu recurso. Então ela pode depositar para a manutenção do templo, para a educação no templo, para a caridade no templo. Ela pode escolher aonde ela quer depositar o recurso. E quando ela deposita o recurso, olha que coisa interessante, né? O cofre reconhece o valor e transmite para ela um recibo. Olha só que interessante, a pessoa vai lá, põe o dinheiro lá, daqui a pouco sai um recibo, né? É que nem aquele negócio de banco, você já viu em banco que você põe o dinheiro lá e ele sabe quanto que é o valor e te dá um recibo de quanto você pôs lá, uma coisa até moderna hoje em dia, né? Então hoje nós estamos assim lá, então a pessoa vai lá com uma moeda, eu acho que se a pessoa pôr 2 moedinhas faz assim, pode pôr mais, preguiçoso, né? Acho que vem um recibinho falando isso. Se por pouco recurso, aí o negócio lá fala que tem que ser maior os recursos. E a última curiosidade, que é uma espécie de fofoca, mas como hoje é domingo a gente pode assim relaxar um pouco, né?
Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tinha um banco muito famoso, tem ainda, né, esse banco, que era um de 2 irmãos. Eu não vou falar o nome do banco, porque senão, né, ficar fofoca fica pior, né? Mas é um banco que tem 2 irmãos que são donos. Vou dar o nome deles, dos irmãos, que não posso falar o nome do banco, mas eu posso falar o nome dos donos. O nome dos donos eram José, né? Um era José e o outro era José, eram 2 Josés, certo? E aí, eles são judeus, obviamente, dono de banco, né? A maioria de judeu mesmo, né? E aí, o rabino da sinagoga ia lá uma vez por mês retirar os recursos do templo. E o dono do banco então pegava uma mala que estava embaixo da mesa dele, pegava a mala e dava para o rabino. O rabino abria a mala e falava assim: é muito pouco, pode dar mais. Aí ele ia lá, pegava outra mala e dava para o rabino. O rabino falou: por hoje tá bom assim, tá bom. E ele levava as malas embora com o dinheiro para os recursos do templo, né? Eu não sei por que eles faziam desse jeito, porque eles são muito tradicionalistas. Essa questão de recursos é uma coisa que, não é, põe dinheiro oficial, aí tem que declarar, aí tem que não sei o quê. Então, enfim, era feito dessa forma. Por que eu sei disso? Porque eu conheci a secretária do dono do banco e ela me confessou isso, porque era uma coisa muito comum do rabino chegar. Quando o rabino chegava lá, o povo já ficava meio assim, porque sabia que ele ia lá para buscar as malas de dinheiro que eles davam para o templo. E era para o templo mesmo, porque esse banco é um banco tradicional, um banco famoso, que ele favorece, ele tem aí um monte de obras de arte espalhadas, tem um monte de coisas aí por São Paulo todo, que ele favorece com os recursos dele, né? Então, era um banco que fazia isso, o dono do banco fazia isso. Então, parece que um dos Josés faleceram, só ficou o outro, mas os bancos continuam ainda aí, não são bancos muito grandes, são bancos não muito conhecidos também, né? Então eles faziam isso. Mas voltando agora para trás, 2000 anos para trás, a gente vê lá o exemplo de Jesus para mostrar que não importa a quantidade. Isso também é uma outra coisa legal, né? Não importa quanto que você vai favorecer. O Chico tinha uma frase muito bonita, muito legal, dizendo que com amor nada é pouco, tudo é muito, tudo é muito. E a gente pode fazer uma pesquisa mental e a gente vai descobrir o seguinte: a gente vai descobrir que às vezes a gente passou momentos assim muito simples, ou passou ou sozinho ou com alguma pessoa, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, ou mesmo sozinho, uma coisa simples que dava tanta alegria para a gente. Se a gente pesquisar, a gente vai ver isso. Então, por exemplo, há 500 meses atrás, por exemplo, para você agradar uma criança era uma coisa muito fácil, muito simples. Você trazia lá um doce, né? Aqueles doces de abóbora, lembra aqueles doces de coração, assim, de abóbora? Trazia um doce daquele, meu Deus do céu. Eles já ficavam felizes, não é? Os vovôs e as vovós sempre tinham um docinho, uma balinha, um pirulito. Eles ficavam tão felizes com aquilo, né? Uma coisa assim tão simples, tão pequena, né? Tão simples. Mas a gente vai avançando e vai vendo que não é muito difícil você fazer alguma coisa muito boa, com muito amor, que agrade muito, sem muito recurso. Então, às vezes, um trabalhinho manual que você faz, não é? Às vezes, uma dedicaçãozinha que você dá para determinadas coisas, uma companhia que você faz, uma pessoa ir para um hospital, por exemplo, a ficar com os filhos de uma mãe que precisa fazer algum serviço durante o dia ou precisa fazer alguma consulta médica. Coisinhas simples, pequenas muitas vezes, que são assim capazes de iluminar o dia, de ajudar, de favorecer uma pessoa por um dia ou por alguns dias. Então nós precisamos ter esse exemplo porque está ao acesso de todos nós. O óbolo da viúva também representa acesso. Nós não precisamos ser ricos e milionários, porque quantas vezes o Kardec fala lá no Evangelho, no capítulo 13, item 5 e 6, ele fala isso. Quantas vezes a gente fica pensando assim, se eu ganhasse na loteria, não é? Puxa vida, queria ter a sorte daquele moço que ganhou 40 vezes na loteria o outro ano, aí teve um aí que ganhou, né, 40 vezes, sei lá. Souberam disso aí? Uma pessoa que ganhou 40 vezes, parece que na loteria. E a gente não ganha nenhuma, né? Puxa vida, não é?
Se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar isso, ia fazer aquilo outro, ia salvar o mundo inteiro, não é? A gente pensa assim. Só que a gente pensa no maior e esquece do menor, das coisas menores, das coisas pequenas. Às vezes uma atenção singela, um sorriso amigo, uma acolhida com amor. Sabe aquele bolo que você faz para chamar um amigo, um vizinho, um familiar, para vir tomar um café na sua casa, com aquele bolinho gostoso? Ai, tá me dando até vontade agora. Sabe isso, esse tipo de coisa? Uma coisinha assim, que a gente pode fazer, que a gente pode favorecer. A gente vê um monte de criança brincando na nossa porta, a gente pode fazer um bolinho e dar um pedacinho para cada um. A gente fica tão felizes. As crianças adoram essas coisas, não é? E às vezes a gente não faz, fica sem jeito, olha assim até com ar de censura, fica jogando bola na porta da minha casa e não sei o quê, né? Fazendo barulho, não deixa eu assistir o Silvio Santos. Ainda tem o Silvio Santos? Não. O Silvio Santos ainda está vivo, né? Assiste ainda, né? Então, faz tanto tempo que eu não ouço falar nada dele, mas ele está por aí ainda, né? Então fica atrapalhando aí, né? A minha televisão, o meu programa. Então, e às vezes uma coisinha assim, por exemplo, uma bobagemzinha pode favorecer tanto, pode trazer muita alegria. E também, né, na rua, às vezes, uma pessoa vem pedir alguma coisa, talvez você não possa favorecer com nenhum óbolo da viúva, com nenhuma moeda, mas você pode falar, puxa vida, infelizmente não posso te favorecer, mas ó, a situação está difícil, mas fica firme, você vai conseguir, desculpe não poder te ajudar. Dá uma palavrinha de bom ânimo, de favorecimento, abrir o rosto às vezes, não é? Você vai receber visita em casa, fecha a cara, tá bravo, nervoso, irritado, né? Abre o rosto. A pessoa chegou na hora imprópria, mas tudo bem, abre o rosto, tá tudo bem, tá tudo certo. Então essas mínimas coisas é que Jesus chamou a atenção pra gente, que é possível. Tem um monte de outras coisas que é possível. Atender bem um atendente de balcão, um caixa de supermercado. Não é que a gente está sempre com pedras na mão. Está demorando muito. Esse caixa aqui só tem um caixa. Não é assim que a gente reclama. Esse mercado não vale nada, que só põe um caixa, meu Deus do céu. Ter uma palavrinha de bom ânimo, ter um pouquinho de paciência no momento desse. Na hora de um hospital, por exemplo, né? Você vai ser atendido. Aí você vai atender, não é esse balcão, você ficou lá meia hora, mas não é aqui, é na outra recepção. Aí você vai na outra recepção, chega lá e fala, também não é aqui, é lá naquela que o senhor passou lá atrás, a senhora passou lá atrás. Aí você vai lá naquela outra recepção. O senhor pegou o papel da primeira recepção? Não peguei. Aí você volta para a primeira, pega o papel, não é? Como a gente fica assim, tão desnecessário, tão desnecessário. Quando a gente vê uma pessoa irritada, desequilibrada, no nosso nível de evolução, o que a gente fica, né? Fica também nervoso. Aquela pessoa me deixou nervosa, irritada. Tranquilize, se possível, mentalize uma prece, não é? Calma, hein? Calma! Vai falar assim, a pessoa fica mais nervosa ainda. Então mentaliza uma prece, fica mais em silêncio, escuta mais, releva, deixa para lá. Esquece, deixa passar aquele momento difícil. O casal, por exemplo, né? Tá lá inflamado com aquela confusão, aquela briga, aquele desentendimento. Deixa passar um momento e fala, poxa, mas aconteceu assim. Faz força para isso, conta, né? O Chico tinha a tal da água da caridade. Quando alguém falava alguma coisa que ele queria responder, ele bebia uns golinhos de água para maneirar, esperar um pouquinho para responder, pensar melhor, né? Porque a gente às vezes responde sem pensar e depois se arrepende, não é assim que a gente faz? Então, muitas vezes esse é o óbolo que nós precisamos oferecer. O óbolo que a gente precisa oferecer é isso, uma coisinha tão simples. E a gente às vezes renega esse óbolo. Não, eu não posso dar uma moeda na rua. Se eu pudesse, eu dava milhões na sociedade, na entidade social. Mas dar uma moeda na rua não vai te custar nada. Às vezes custa tanto alívio para a gente uma moeda, tanto alívio. E a gente às vezes quer enfrentar, quer debater. Vai beber, vai fazer, vai acontecer, vai fazer coisa errada. Uma moeda. Tudo bem, Deus sabe o que faz com cada um de nós, não é mesmo? E muitas vezes, o Chico tinha uma outra coisa que era interessante. Tem uma passagem curiosa do Chico, que ele dizia assim,
Uma vez ele estava fazendo um negócio chamado peregrinação, que era sair do trabalho que ele fazia no centro espírita, lá recebia as mensagens e tal. No final da noite ele dava uma passeadinha lá pelo bairro, por alguns bairros muito simples, e as pessoas já sabiam que ele passava por lá. E esperavam ele, assim, tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aí ele ia lá, puxa vida, meus irmãos, precisamos dar uma ajuda aqui para essa família, olha como eles estão com dificuldade. E sempre tinha as pessoas que estavam junto com ele, aquele pessoal que acompanhava, gostava de estar junto com o Chico, ia junto com ele. E não raramente pessoas com muito recurso, com muitas possibilidades. Então teve uma vez que o Chico pediu lá um recurso, se alguém podia favorecer com algum recurso. Aí tinha um senhor que era muito abastado, tirou um maço de dinheiro e deu para o Chico, esse maço de dinheiro, não é? Aí o Chico foi lá, pegou 3 ou 4 notinhas, tirou, devolveu e deu para a pessoa. Falou, mas Chico, eu dei isso para dar para a pessoa, porque as pessoas também queriam se aparecer na frente do Chico, né? Ele falava, não, meu irmão, nós não podemos inflacionar a caridade, né? Que também tem esse problema, né? A pessoa para no farol, pega e dá 10 reais para a pessoa do farol. O outro que dá 20 centavos, ele joga a moeda na cara da pessoa, fala, eu quero 10 reais, porque o outro me deu 10, agora você me dá 25 centavos. Inflaciona a caridade, esse é o problema, né? Então, muitas vezes a gente precisa ter essa possibilidade. Não tem uma moedinha, mas tem ali uma balinha, um docinho, um biscoitinho, uma coisa. Não tem moeda, mas não é? Favorece. Com um agrado, com alguma coisa. A gente não faz isso para familiares nossos, para os nossos netos. Às vezes o neto vai lá e fala, uma vontade de comer um chocolate, né? Aí a gente fala assim, tá bom, vamos comprar um chocolate. Aí você vai lá na Copenhague, né? Você vai, né? Aonde mais que pode ir? Cacau Show. Não, Cacau Show não. Copenhague. A outra? Onde mais? Não, só conheço na Offner. Na Offner, vai na Offner. Meu neto quer comer um chocolate, aí você compra o chocolate. Mas só esse, vamos levar mais para quando você tiver outras vontades, né? Para os nossos familiares a gente favorece tanto, né? Não é assim? Aí alguém pede alguma coisa na rua para a gente, tá querendo muito, né? Já quer demais, né? Já quer muito, já quer demais, né? Então a gente sempre tem aquela medida, né? Aquela medida que é muito favorável para nós, mas pouco favorável para os outros. Então, a ideia do óvulo é essa, ela deu tudo o que ela pôde naquele momento por conta da confiança, daquela circunstância que era muito favorável. E nós vamos avaliar, isso é importante, avaliar como nós podemos ser úteis para as pessoas. Às vezes não é com recurso amoedado, às vezes não é nem com a mínima moeda, às vezes a pessoa não precisa. Quantas pessoas estão aí morando em palácios e estão vivendo um drama terrível, um drama, você, puxa vida, uma palavrinha amiga, dá uma ligaçãozinha, conversa com a pessoa, dá uma atenção, faz alguma coisa que possa talvez trazer um pouquinho de favorecimento, uma prece, puxa vida, a pessoa está lá, está vivendo um drama, qualidade de vida de mínima, menor possível, vamos fazer uma prece por ela, vamos fazer uma vibração para que ela possa se entender, se equilibrar. Então são muitas coisas que a gente pode fazer, mas uma infinidade de coisas com o óvulo da viúva, ou seja, com o mínimo necessário, com o mínimo possível. E é isso que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. A palavra do Evangelho mostra para a gente que nós não podemos nos omitir. Eu não posso, construir a casa que estão fazendo lá a construção de pedra, mas eu posso colaborar com 2 tijolos, com 3 tijolos, com um saco de cimento, com 1 metro de areia. Não vai construir a casa com aquilo, mas vai dar a sua colaboração, o seu apoio, a sua ajuda, não é? Então a ideia básica é essa, que nós precisamos moldar. Outras historinhas do Chico que são interessantes, tinha uma senhora que era esposa de um banqueiro. Estamos falando mal dos banqueiros hoje, né? Depois eu vou falar uma coisa boa de banqueiro, viu? Vou falar uma coisa boa, que eu tenho uma coisa boa para falar. E ela estava lá numa tal peregrinação dessa, e tinha uma senhora bem desequilibradinha, que morava acho que sozinha e tudo, né? Meia estrambelhadinha e tal, um frio lascado. E essa senhora estava com um casacão de pele, bem bonito, assim, bem vistoso, né? Aí o Chico, nós precisamos favorecê-la, está com tanto frio, olha que tá tão humilde, a casinha dela e tudo. Essa senhora não pensou 2 vezes, tirou o casacão dela e deu para a mulher.
A mulher pôs o casaco, ai, que gostoso, quentinho, ai, graças a Deus, né? Aí ela foi pegar lá um prato de sopa, deixou cair no casaco da mulher, o prato de sopa. A mulher, eu acho que tomava tanto cuidado, escovava, levava um tintureiro, lavava a vapor, fazia não sei o que. Aí ela deu o casaco para a mulher deixou cair sopa no casaco dela. A primeira, menos de 15 minutos que ela estava com o casaco, já caiu a sopa. Aí o Chico sempre com uma palavrinha muito assim, muito caridosa, fala, você já carimbou o casaco, né? Já carimbou, já é seu agora, já está com o seu carimbo, né? Então a gente está vendo assim, que às vezes também a gente se desprende de alguma coisa, mas fica exigindo que a pessoa faça este ou aquele uso, não é? Então, por exemplo, você dá, sei lá, uma touca para a pessoa, né? Aí a pessoa, sei lá, deixa cair, o cachorro come tudo, vai ficar tudo furado, a touca, fala, pô, toma cuidado, meu Deus do céu, não sabe quanto custa, não é? Uma coisa assim. Os cobertores dos nossos irmãos de rua lá da cidade do centro, os cobertores. No frio, todo mundo vai lá, dá cobertor, ai, ficou quentinho e tal. No dia seguinte, abre um pouquinho de sol. Aí eles largam os cobertores tudo para trás, querem saber, deixa para lá, meu Deus do céu, mas que coisa, meu Deus, a gente dá uma coisa, gasta dinheiro, não sei o que, e eles jogam o cobertor fora. Depois no outro dia vai fazer frio e eles vão ficar sem nada outra vez, né? Mas aí é que vem a historinha legal do banqueiro. Agora vem a historinha legal do banqueiro, só para a gente terminar, né? A historinha legal do banqueiro é a seguinte, tinha um banqueiro aqui em São Paulo, inclusive, eu nem sei se eu posso falar o nome do banco dele, né? Mas ele desencarnou. Quando ele chegou no plano espiritual, ele tinha um problema muito grave. Ele enxergava tudo dourado. Tem até um programa de rádio que a gente fala desse banqueiro. Ele conseguiu escapar do cemitério, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Aí tem um programa chamado Direto ao Ponto e tem o Mensageiros no Ar. Temos 2 programas de rádio. Ou na Rádio Boa Nova, ou pode entrar lá no Telegram, tem Rádio Mensageiros, a gente pode ver lá os programinhas. Aí ele conseguiu escapar, não entendia o que ele via, aquela cidade estranha, com umas pessoas estranhas, né? Alguns maltrapilhos, ele não entendia o que ele estava fazendo, ele conseguiu escapar, ele saiu do túmulo, conseguiu escapar. Escapou, foi para a cidade. Aí ele viu um bonde passar. Passou um bonde, ele pegou, meu Deus, um bonde dourado. Aí entrou no bonde. Aí o moço, o cobrador do bonde, estava vestido com um terno que parecia metal dourado. Ele via tudo de ouro. Tudo ele via de ouro. O bonde era de ouro, a roupa do moço era de ouro, o lugar que ele segurou era de ouro, tudo era de ouro. Ele só via as coisas de ouro, de metal na frente dele. Bom, esse senhor, uma vez, ele se recusou a favorecer uma pessoa de rua, ele se recusou a isso. E aí ele se viu numa condição paupérrima, porque ele estava desencarnado, estava vivendo como um morador de rua, porque na casa de ninguém aceitava ele, não podia entrar na casa dele, não conseguia entrar na casa dele, não sabia o que estava acontecendo com ele. Então ele se imaginou numa condição de rua, não é? Que nem uma pessoa que está na rua. Bom, quando ele encontrou um equilíbrio, o que aconteceu com ele? Ele falou assim, eu vou ajudar os moradores de rua. No mundo espiritual, olha só. E o que ele faz hoje? Hoje ele trabalha com uma equipe de espíritos que não deixam faltar nada para as entidades que favorecem os moradores de rua. Olha que interessante. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui você tivesse algum trabalho com o pessoal na rua. Ai, meu Deus do céu, nós vamos fazer um café da manhã, mas nós estamos sem nada aqui, está tão difícil. Quando menos espera, alguém bate na porta, uma pessoa fala, você está precisando de alguma coisa, vou mandar um dinheirinho. Sempre tem, sabe, parece que tem uma espécie de contabilidade, assim, muito impressionante. E quando você pensa que vai faltar, daqui a pouco vem, o recurso chega, de algum jeito ele chega. Então, é esse senhor, né, que trabalha com esse tipo de trabalho, com essa entidade. O nome que ele adotou no mundo espiritual é Irmão Faria. Irmão Faria, ele foi dono de um banco aqui de São Paulo. Estou tentando me lembrar aqui para não errar o nome do banco, né? Porque depois todo mundo vai vibrar bem para esse banco aí, né? Então tem que vibrar para o banco certo, não para o banco errado. Então é isso. Bom, façamos o que está ao nosso alcance, sejamos fortes para que a gente possa avançar na senda da evolução. Porque assim,
Como que a gente vai se encontrar numa condição melhor no mundo espiritual? Quando a gente estender os nossos elos de amor aos nossos semelhantes. Quando a gente consegue estender os nossos elos de amor aos semelhantes? A gente consegue estender quando a gente tem assim, um conhecimento para isso, um entendimento para isso. Quando a gente fazer alguma coisa, a gente saber por que está fazendo, de que forma está fazendo. Isso é importante, não é? Então esse é um dos pontos que é muito interessante para todos nós. Saber o que está fazendo, de que forma está fazendo, favorecer da melhor forma possível, da forma mais eficiente, mais eficaz. É claro que às vezes uma abordagem na rua a gente não consegue ter toda essa eficiência, mas com o tempo a gente vai refinando, vai desenvolvendo um trabalho de refinamento para que a gente possa fazer o melhor com os recursos que nós tivermos. E nem precisa ser muitos recursos não, pode ser poucos. O Chico, numa das suas, um dos seus sonhos, né, no começo, lá em Pedro Leopoldo, ainda na década de 30, o Chico é de 1910, em 32, estava lá em Pedro Leopoldo, teve um sonho. Esse sonho é interessante, muito interessante. Teve um sonho que uma senhora muito bem posta, muito bem trajada, falou: olha, Chico, a partir de agora você vai levar pão para os nossos irmãos que precisam. Mas minha senhora, como é que eu vou levar pão para quem eu preciso? Você não tem quase pão nem para minha casa. Ele falou: o pão que você vai levar, esse é problema nosso. Você vai ser só um instrumento de levar. Não é? Muito bem. Como é que eu vou fazer isso? Vai fazer isso assim, explicou para ele. E quando ela estava indo embora, em sonho mediúnico, né, vamos dizer assim, né? Ele perguntou o nome dela. Ah, meu nome é Isabel. Isabel? Isabel. Eu sou conhecida como Isabel de Aragão. E foi embora. Meu Deus, como que eu vou fazer? Nem conheço essa mulher, nem sei quem ela é. Como é que eu vou fazer? Aí ele foi pesquisar para saber quem era Isabel de Aragão. E qual não foi a surpresa dele? Descobriu que Isabel de Aragão tinha sido uma rainha. Não lembro se foi na Espanha ou em Portugal. Rainha, acho que de Portugal, né? E aí ele foi pesquisar mais sobre essa rainha de Portugal. E aí ele chegou na seguinte ideia, olha só. Ele descobriu que a rainha de Portugal, ela já vivia um drama casada com um rei chamado Dom Dinis. Porque esse rei queria um herdeiro para o trono. E ela tinha tido uma ou duas meninas. Muito bem. E ela vivia esse drama porque ela tinha uma mediunidade muito aprofundada, mas muito aprofundada. Ela via os espíritos no quarto dela, conversava como a gente está conversando aqui. Era tida meio como um pouco fora do eixo, não é? Mas ela tinha assim um amor muito grande dentro dela. E o Dom Dinis meio que perseguia ela porque ela tinha uma característica meio estranha para uma nobre. Ela ia na cozinha do palácio e mandava o cozinheiro fazer para ela, logo na primeira hora da manhã, pães para ela distribuir aos arredores do palácio. Alguém conhece essa história? Não? Não conhece? Ufa, que bom, né? Que bom, já pensou? Fala duas vezes a mesma história, é ruim, né? E aí, um dia o Dom Dinis ia pegar ela em flagrante. Porque ele ia lá com o padeiro falava: mas foi a Dona Isabel que mandou fazer. Mandou fazer. Para que ela quer tanto pão? Toda hora fazendo esse monte de pão, para que ela quer isso? E um dia ele foi pegar ela em flagrante. Foi no portão que ela escapava do palácio. Ele estava desconfiado de alguma coisa, né? Tinha um portãozinho uma saidinha assim, na porta dos fundos, assim, no portal dos fundos tinha uma saidinha. Então, quando ela abriu a porta, quem estava na porta? Ele, do outro lado do portão. Muito bem, né? Agora você vai me falar o que você faz todas as manhãs. E ela sabia o jeito dele, conhecia o jeito dele. Aí ela falou assim: meu amor, eu entrego rosas, ou vou colher rosas, ou estou colhendo rosas. Está colhendo rosas. Por isso que o seu casaco está cheio desse jeito? É, por isso. Então eu quero saber, me mostre as rosas. Nem é tempo de rosa. Olha só. Ela um pouco constrangida.
abriu o casacão dela, né? Tava todo enfiado assim de pão, essas coisas. Abriu o casacão dela e o que ele viu? Viu as rosas. Recém-colhidas. Tinha até o orvalho da noite nas rosas. Olha só, que coisa. Que coisa, não é? Bom, para terminar a história da Isabel de Aragão, o marido arrumou um filho numa outra vizinhança, e quando ele arrumou o filho, ela também acabou se engravidando e tendo também um filho. Aí houve uma disputa de poder, porque o filho bastardo queria ser o rei e o filho legítimo também queria ser o rei. Aí eles combinaram uma guerra, os dois combinaram uma guerra. Aí estava lá, lembra esses filmes, né, que tem aquela guerra, tem os cavaleiros na frente, com aquelas lanças, aquelas coisas, tudo na frente. Vamos pegar um ou outro, você vai ver só, vou dar um tapa na sua cara, pode deixar. Eu vou acabar com você. E tava aquela confusão, estavam trocando lá elogios, os dois, um lado do outro. Aí daqui a pouco vem uma mulher montada num burriquinho pequenininho, vem com dificuldade junto com ela. Quando eles olham assim, é a mãe. É a mãe. Ela tinha aceitado o filho bastardo como próprio filho, então ele considerava ela como mãe também. Só que tinha um detalhe. Qual que era o detalhe? Os soldados, a maioria deles, eram as pessoas que ela favorecia com essas saídas que ela fazia durante o dia. Levava alimentos, remédio, agasalho, coisas para as pessoas ao redor do palácio. Ela não deixava ninguém passar dificuldade embaixo do palácio dela. E essas pessoas tinham muito respeito por ela, muito, muito respeito. Conforme ela foi chegando, reconheceram quem era ela. Os cavaleiros, os soldados começaram tudo a ficar de joelho. Olha só a cena. Ficaram de joelho. Para ela passou no meio. O que vocês dois estão fazendo aqui, pelo amor de Deus? Não, porque ele é mais feio do que eu. Ele que é feio porque ele nasceu primeiro. Ele é feio há mais tempo. Aí ela falou, sabe o que ela falou assim, que nem uma mãe mesmo, falou assim, vocês tratam de parar com isso e os dois para casa já. Pegou o burrinho dela e foi embora. Os soldados não tiveram coragem de fazer nada, dispersaram e os dois tiveram que voltar, os dois murchos voltar para casa para conversar com ela a respeito dessa sucessão aí. Então ela evitou uma guerra. Uma mulher, veja, 500 anos atrás, 600 anos atrás, uma mulher evitou uma guerra terrível, guerra sanguinária, que na época, né? Por conta deste sentimento maior que ela tinha com as pessoas, né? Porque se fosse qualquer outra, os soldados não iam estar nem aí, eles iam mesmo se arrebentar, dos dois lados, né? Então ela evitou essa guerra dessa forma, com esse sentimento muito nobre, muito bacana que ela tinha. Essa era a Isabel de Aragão. Existe um livro chamado Isabel de Aragão que conta essa história, que eu já contei quase toda a história, mas o principal da história vocês não sabem. A visita que ela fez no mundo espiritual. Vocês não sabem o que aconteceu nessa visita. Nossa! Quem quiser saber, leia o livro Isabel de Aragão. Vamos encerrar com uma prece? Pois não. Doutor, você quer fazer a ligação? Posso sim. Eu pesquisei aqui o logo da Cuba. Eu achei. Ele representava um quarto de um denário. Você sabe quanto é um denário? Um denário eu sei quanto é. Sei. Um denário era um dia de trabalho. Então era um quarto de dia de trabalho. Olha só, que bacana, muito legal. Então, eu sei do denário porque o denário eu estudei naquela parábola do bom samaritano, que ele deixou 3 denários e deu para saber que ele voltaria em 3 dias, né? Olha que interessante, né? Então, o real era um quarto de denário, quer dizer, era um quarto de trabalho. Um dia de trabalho, vamos imaginar de 12 horas, né? De 6 da manhã às 6 da noite, 12 horas, eram 4 horas de trabalho, é isso? Um quarto de denário? Mais ou menos isso? Talvez seja isso, mais ou menos.
Naquele tempo não tinha código trabalhista, né? Não tinha as legislações trabalhistas, então o horário de trabalho era justamente o horário do nascer do sol ao pôr do sol, né? Que é das 6 horas da manhã, mais ou menos até as 6 e pouco da tarde, 6 horas da tarde. Por isso que tem aquela passagem também, né? Do primeiro que foi, do segundo, né? Que ele foi chamando, né? Os trabalhadores da última hora, lembram dessa passagem, né? Aqui tem a conversão. Pois não. Do euro pro cruzeiro, pro real, né? Certo. Então seria R$ 24. 24. Eu falei 50, eu falei pouco mais, mas... Trabalhando com R$ 24. Puxa vida, é bastante, né? Então é isso. Vamos terminar com uma prece? Podemos, dona Célia? Pode, só vou colocar essa musiquinha aqui. Vamos terminar com a poesia Caridade, da Alta de Souza, tá bom? Eu vou finalizar aqui a gravação. Vou falar a caridade, deixa eu ver aqui na gravação. Glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol apoininho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores. Mão generosa, mão que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores. Mãos que convertem lágrimas em flores, Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, é o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Vamos fazer a vibração, dona Célia? É isso que a senhora pediu? Posso fazer? Pode sim. A senhora diz a vibração e a prece juntos ou a vibração? Pode fazer a vibração depois da gente. No final, né? O pessoal vai tomar parte depois das vibrações. Uns 2 minutinhos só de vibração. Tá bom. Muito bem. Então nós agradecemos a Jesus o momento de estarmos aqui hoje.